No dia 20 de janeiro voltava ao poder Donald Trump e com ele o temor de milhões de pessoas vulneráveis nos Estados Unidos. Com a pauta imigratória no centro da sua agenda, o presidente fez questão de deixar isso bem claro logo na sua posse. Uma série de ordens executivas foi assinada, incluindo uma tentativa de reinterpretação da Constituição, o fim da cidadania automática de filhos nascidos no país, tendo como pais imigrantes indocumentados. That's a good one. Birthright. That's a big one. Era para ter entrado em vigor, inclusive, 30 dias após a sua posse, mas já foi barrada na Justiça, caminhando aí para uma decisão final na Suprema Corte. Endurecimento de medidas, batidas do ICE em vários locais, incluindo igrejas, agentes invadindo estabelecimentos sem ordem judicial, correria pelas ruas para pegar imigrante procurado e medo. Muito medo sendo espalhado, com imagens que assustam, fazendo com que imigrantes sem qualquer antecedente criminal evitassem o comércio local, principalmente se esse local fosse alvo de alguma ação da imigração. Coração da comunidade brasileira em Massachusetts, Framingham foi um desses centros comerciais atingidos. Uma queda dos consumidores, em sua grande maioria formada por imigrantes, foi sentida. Velhos hábitos como um cafezinho na padaria foram repensados. A compra até de produtos básicos para o dia a dia teve que ser pausada. Aos poucos as coisas até que foram voltando a uma certa normalidade. Eu digo certa porque normalidade é um termo ainda que vai levar um tempo para ser atingido. Eu passei por Framingham para mostrar como é que anda a cidade nesses dias. Passando aqui bem no centro do coração da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, na cidade que, se não fosse pela mão de obra, pela força do empreendedor imigrante, estaria entregue à marginalidade. E graças ao trabalho dos imigrantes, especialmente dos brasileiros, essa cidade foi revitalizada nos anos 90, depois teve um boom nos anos 2000, e agora é isso aí, ó. Para tudo que é lado aí você vê, ó, comércio brasileiro, comércio hispânico, né? Comércio do empreendedor imigrante em geral, né? Vamos dar uma passadinha aqui para ver como é que tá esse momento. Eu gravo esse vídeo quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Vamos passar aqui pelo centro. Passando aqui pelo centro, estou parado aqui no sinal, e aí você pode dar uma olhada nesse prédio. Antes era um estacionamento de uma loja, se eu não estou enganado, era uma loja de produtos para costura, né? Loja de tecido. E era um grande estacionamento dessa loja. Eles derrubaram e construíram esse prédio aqui. Olha só o tamanho desse prédio. E para vocês terem uma noção, o valor do aluguel aqui de 2 quartos está na casa dos 3 mil, até mais do que 3 mil dólares por mês. E nós estamos falando de Framingham, no lugar que é um pouco mais afastado da capital Boston, embora sejam relativamente perto, é coisa de 20 milhas, né? Então aqui já é o subúrbio da região de Boston. E um apartamento aqui, neste local, saindo entre 3.500 dólares, uma unidade de 2 quartos. Isso só para ilustrar o tamanho da força do que Framingham virou. Pergunta que fica: se não fosse pela mão de obra do imigrante aqui, pelo empreendedorismo do brasileiro também, nós temos que dar moral para a nossa comunidade, será que estaria esse prédio aqui erguido? E mais, cobrando aí esse valor? Esse prédio aqui à sua esquerda do vídeo é a prefeitura. Do lado direito, um vasto comércio brasileiro, especialmente, mercado, loja de móveis, padaria. Quem é da região sabe, né? E hoje, aparentemente aqui, mais tranquilo, pelo menos, né? Estou passando aqui no horário da manhã, normalmente um horário em que as pessoas estão trabalhando, então na hora do almoço possivelmente isso aqui enche um pouco mais, apesar das pessoas estarem um tanto quanto temerárias aí em relação aos últimos acontecimentos. Creio que dentro de um tempo aí as coisas voltem ao normal aqui na nossa região.
Um mês da volta de Donald Trump, aquele que prometeu deportar 1 milhão de imigrantes por ano, mas com o ritmo atual não deve chegar ao número do seu antecessor, que foi tido aí como frouxo na imigração e responsável por uma política péssima imigratória, né? Diante do resultado considerado ruim pela sua administração, Donald Trump demitiu funcionários do ICE, aumentou a capacidade nos centros de detenções, enviou detentos para Guantánamo e até está oferecendo autodeportação como forma de potencializar números que se aproximem da sua meta. Um mês da volta de Donald Trump, aquele que disse que focaria nos imigrantes criminosos, os piores primeiro, vocês lembram? Mas que na prática o número de presos sem antecedentes criminais está acima da média histórica. Nesses primeiros 30 dias, cerca de 40% dos imigrantes foram levados sem nenhum cometimento de crime, de acordo com o levantamento feito pela NBC News. Mas para a porta-voz do Departamento de Segurança, a Tricia McLaughlin, imigrantes sem antecedentes criminais geralmente estão longe de ser inocentes, palavras dela. Ou seja, dependesse tão somente da vontade desse atual governo, todo e qualquer imigrante sem documento seria deportado sumariamente. Isso só não acontece porque é inviável, requer recursos bilionários, trâmites judiciais, direito à defesa de muitos imigrantes que até conseguem reverter um processo de deportação. Um mês da volta de Donald Trump, com todo esse cenário, com a realidade sendo escancarada nesse curto período, impactando aí diretamente na vida de imigrantes de bem, ainda tem gente que apoia esse sujeito, que leva o imigrante vulnerável num país que, certo ou errado, é condescendente com a sua permanência. O que leva a apoiar aquele que justamente não quer aqui? E o que dizer daqueles certos cristãos, aqueles que devem acolher o estrangeiro como um dos seus, ainda vão seguir nessa idolatria? Valores religiosos ou ideológicos, quando são conflitantes, o que vem na frente? Como apoiar alguém que não conserva nenhum valor cristão, que inclusive foi condenado aí pagando prostituta para esconder um escândalo sexual? O que é mais importante, a ideologia? Mesmo que ela se volte contra você, qual é o sentido disso? Um mês da volta de Donald Trump já foi o suficiente para se dar conta de que o inimigo joga abertamente e tem gente que vai aceitar perder esse jogo de goleada. E o pior, idolatrando o adversário. Olha, se os meios do imigrante para chegar aqui foram tortuosos, os fins justificam desde que a pessoa faça por merecer, evidentemente. E não vai ser pelo julgamento de um criminoso que vai tirar o mérito de quem quer seguir aqui. Lembre-se sempre que o país também se aproveita e muito do imigrante trabalhador. Portanto, é uma troca. Trabalho e recompensa. A relação é simples, sem viralatismo, sem papo de legalismo. Na vida, quando a lei entrar em conflito com a justiça, fique com a justiça. E a gente torce para que ela seja feita na vida de quem coopera para manter esse país continuar sendo a potência que é. Em um mês da volta de Donald Trump, a realidade se impõe. Pode chocar, pode amedrontar, mas não surpreender, pois foi amplamente prometido durante toda a campanha presidencial. Que este choque de realidade faça repensar quem acredita na compaixão de quem só tem o ódio para oferecer. Eu sou Marcelo Benevides, eu sou jornalista, eu tenho um programa diariamente na Rádio Insuperável, voltado para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui localizados na região de Boston, Massachusetts. Você pode nos acompanhar através do aplicativo Insuperável e também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok. Não deixe de se inscrever nesse canal. Se você achou que esse vídeo foi importante, compartilhe e se inscreva aqui no canal do Benevides.